de hoje é o Evangelho de Marcos. Na semana passada a gente viu que o Novo Testamento começa com 4 evangelhos, ou 4 visões diferentes a respeito do Evangelho de Jesus. Os 3 primeiros, de Mateus, Marcos, Lucas, a gente chama de evangelhos sinópticos porque eles contam uma sinopse ou uma visão em conjunto da vida de Jesus. Mas cada um deles foi escrito para um público diferente. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, a partir das lembranças de Pedro, que era apóstolo de Jesus, e por causa disso muitas pessoas chamam esse evangelho de Evangelho de Pedro. Porque foi escrito para os romanos, ele não se preocupa com genealogias, quase não tem profecias, mas se preocupa em explicar palavras e costumes judaicos. Esse é o evangelho mais curto, mais vivo, mais pitoresco, mais cheio de cor. E ele se preocupa em ressaltar as obras maravilhosas de Jesus. Ele conta 22 milagres, mostrando o poder de Jesus sobre as doenças, nos capítulos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10. Seu poder sobre a natureza, nos capítulos 4, 6, 8 e 11. Seu poder sobre os demônios, nos capítulos 1, 5, 7 e 9. E seu poder sobre a morte, nos capítulos 5 e 16. Da mesma forma que o Evangelho de Mateus tem algumas coisas que só se encontram ali, o Evangelho de Marcos também tem algumas coisas que só se encontram aqui. São detalhes como as feras enquanto Jesus estava no deserto, a decepção de Jesus com a incredulidade do povo, o apelido que ele deu para os irmãos Tiago e João, a profissão que Jesus tinha, o assombro de Jesus com a falta de fé em Nazaré, os suspiros de Jesus, a indignação dele por quererem impedir as crianças de chegarem até ele, o afeto de Jesus pelo jovem rico, o espanto dos discípulos com a pressa de Jesus em chegar em Jerusalém antes da sua crucificação e o prazer que a multidão tinha ao ouvir os ensinamentos de Jesus. O tema do livro, então, é o Salvador Poderoso. E ele foi escrito por João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em muitas de suas viagens. Isso a gente vê lá em Atos, capítulo 13, verso 13, e em Colossenses 4:10 também. E foi discípulo e intérprete de Pedro. Inclusive, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro o chama de filho. João Marcos fundou a igreja em Alexandria, que era uma colônia judaica que ficava no Egito, e ele foi martirizado lá. E uma curiosidade é que nesse evangelho, quando conta a prisão de Jesus, no capítulo 14, nos versos 51 e 52, fala assim: um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. As pessoas acham que esse jovem era João Marcos, que escreveu o evangelho, e que ele seria filho dos donos daquela casa onde ficava aquele cenáculo, aquela sala no andar superior, onde Jesus realizou a última ceia com os seus discípulos. O livro então foi escrito em cerca de 55 depois de Cristo, em Roma, e esse é o primeiro evangelho escrito. O livro dele no grego é katamarkon, que significa segundo Marcos. Marcos é uma palavra latina que significa martelo grande, e João é a forma grega do nome hebraico Joanan, que significa o Senhor foi generoso. O tempo de ação desse evangelho vai desde a pregação de João Batista até o início da igreja primitiva. E os versos-chave, que são aqueles que sintetizam a ideia central do livro, estão no capítulo 10, versos 43 a 45. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse livro pode ser dividido de muitas formas. Eu coloquei 4 divisões. A primeira está no capítulo 1 e vai até o verso 13 e mostra a preparação do servo para a sua missão. A segunda parte vai do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 8, verso 30 e mostra o trabalho do servo. A terceira divisão vai do capítulo 8, verso 31 até o capítulo 15 e mostra a rejeição do servo pelos judeus, pelo seu próprio povo. E a última parte, que é o capítulo 16, mostra a exaltação do servo, quando ele foi recebido nos céus. Nesse último versículo, a gente vê Jesus como ele aparece nesse livro, principalmente como o servo redentor, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos.
Isso estava lá previsto em Isaías, no capítulo 42, verso 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E como eu falei no vídeo sobre Mateus, a gente tem muitas aplicações práticas para a nossa vida em todo o Novo Testamento. No Evangelho de Marcos, é só você abrir e ler qualquer versículo, qualquer capítulo, e você vai extrair muitas lições diretas para a sua vida. Mas eu vou extrair algumas que talvez passem despercebidas por você. A primeira é que Jesus tinha como prioridade na sua vida a oração. Olha o que está escrito no capítulo 1, versos 35 a 37. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Enquanto as pessoas estavam procurando Jesus, porque tinha muita coisa para ser feita, muita gente para ser curada, muito ensino para ser dado, e Jesus tinha só 3 anos de ministério. Jesus não se preocupava com isso não, porque ele sabia que tudo na vida dele dependia da oração, do tempo que ele tinha com o Pai, todo o poder dele, toda a sabedoria, tudo que ele precisava para fazer os seus milagres e para levar a bom êxito a sua missão, ele conseguia desse tempo que ele passava com Deus. Se isso era com Jesus, com a gente mais ainda. Nos versos 38 e 39 ele explicou assim para Pedro: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Depois desse período dele de oração, é que ele teve a diretriz mais imediata para aquele dia. Ele precisava ir para os povoados vizinhos, e foi o Pai que falou isso para ele durante esse período de oração. Você quer ter orientação para a sua vida, para as escolhas que você precisa fazer? Passe tempo em oração com Deus. Jesus fazia isso e por isso ele foi bem sucedido. Se você quer ter orientação, não ficar dando cabeçada por aí, e ir direto para onde Deus quer que você vá, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, do jeito que ele tem para te ensinar, passe tempo com ele. Oração nunca é perda de tempo. Ela faz com que você poupe tempo. Ela faz com que você tenha o verdadeiro sucesso na vida. Uma segunda lição está na pregação de João Batista, que aparece logo no comecinho do Evangelho de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Essa pregação de João Batista, endireitando o caminho das pessoas para que o Salvador pudesse vir, pudesse passar, pudesse fazer uma obra profunda na vida de cada um, é o início do avivamento. Quando a gente endireita os nossos caminhos através do arrependimento, da confissão dos pecados, abandonando esses pecados, a gente fica pronto para receber a vida nova que o Espírito Santo quer nos dar. Você quer avivamento na sua vida? Você está precisando de uma vida verdadeira, borbulhante, transbordante, cheia do Espírito Santo? Então arrependa-se. Veja onde foi que você caiu. Você pode até já andar com Jesus há muitos anos, mas a gente de vez em quando acaba enveredando por caminhos que não são aqueles que Deus tem para nós. Faça um exame, dá uma olhadinha na sua vida, arrependa-se, abandone isso, para que Jesus possa fazer um caminho novo através de você, para que muitos possam chegar a Ele também. E a terceira lição é que, eu não sei se você sabe, mas para que Jesus escolheu 12 apóstolos? Você pode dizer: para pregarem em nome dele, para fazerem milagres em nome dele, para serem seus representantes na terra. Mas aqui no Evangelho de Marcos, fala no capítulo 3, verso 14, para que Jesus os escolheu. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Reparou qual foi a primeira coisa que eu falei aqui? Para que estivessem com ele. Essa era a principal missão deles, ficarem com Jesus e através desse convívio aprenderem dele, absorverem da sua própria vida na vida deles. Todo o restante, expulsarem demônios, pregarem, ia ser consequência disso. E a gente muitas vezes esquece disso. A gente é chamado por Jesus para fazer parte da sua igreja, para fazer parte do seu corpo, principalmente para que a gente esteja com ele. Essa é a nossa principal missão nessa terra. Todo o resto vai ser consequência disso. Passe tempo com Jesus, aprenda com ele e a cada dia passe cada vez mais tempo.
Esse foi o resuminho do Evangelho de Marcos. Ele é muito curtinho, são só 16 capítulos. Em bem pouco tempo você consegue ler tudo. Mergulhe nele, veja como ele é vibrante, como ele é dinâmico, como ele mostra Jesus fazendo muitas obras. Mergulhe nele, você vai gostar. Você vai ver muita coisa que eu não falei, que está escrito ali para a sua vida. E na semana que vem a gente vai ver o Evangelho de Lucas, que já foi escrito para os gregos. Na semana que vem a gente se encontra.